Olá, estamos chegando com mais um programa Zona Esportiva nesta quarta-feira. Hoje o assunto é interessantíssimo. Olha, preste bem atenção. Estaremos falando em tiro ao prato. Não é prato do almoço, é tiro ao prato esporte, que nós temos em Santa Maria muito bem desenvolvido. Esporte que está crescendo e tem aqui grandes campeões na nossa região, no estado e também campeões brasileiros. Esse assunto vamos tratar com o Ricardo Mani, que já está aqui conosco. A gente está só começando, é o Zona Esportiva que está no ar. Muito bem, estamos aqui com o Ricardo Mani, que satisfação recebê-lo. Bom dia. Toda minha, bom dia a todos, tudo bem? Tudo bem. Pois é, falávamos sobre o tiro ao prato, é um esporte que a gente acompanha já há algum tempo, vê o desenvolvimento e o crescimento desse esporte de Santa Maria, então não podíamos deixar de trazê-lo aqui, primeiro para dizer a você que a gente fica até envaidecido quando a gente ouve falar que o tiro ao prato de Santa Maria é muito desenvolvido. É um trabalho que vocês trazem quase que diariamente, né? Vocês é um trabalho de formiguinha para conseguir construir onde vocês estão, né? Exatamente. E esse é um trabalho que vem ao longo dos últimos aí 6, 7 anos, porque o tiro ao prato ele existe na cidade há muito tempo. Se não me engano, a data de fundação foi 1958, ali na SOCEP. Era uma tradição da SOCEP. Uma tradição da SOCEP. E aí, por N motivos, o tiro ele teve uma queda muito grande no número de atletas, de pessoas participando, etc. e tal. E com a entrada de uma força nova, ao nome do Luiz Paulo Volle, que é o atual diretor hoje do tiro ao prato, ele começou a fazer um trabalho de formiguinha, como se estivesse falando. Ele foi convidando pessoas, convidando amigos para conhecer o tiro, para ir ao sábado à tarde lá para verificar como é que era. E assim começou a se construir e se consolidar uma base de mínimo de atletas que nós tínhamos na época. Ali, se nós for pegar 2010, nós tínhamos mais ou menos 4 atletas que iam participar das competições estaduais. A gente tinha que ter um número mínimo de 3 atletas e às vezes a gente nem conseguia 3 atletas para fazer essas viagens. E aí a gente fechou um grupo de 3, 4 pessoas, entendeu? E começamos a participar, 2010, 2011, e aí começou a crescer esse número. As pessoas iam vindo, elas iam no SOCEP, elas achavam interessante o esporte. E aí começavam como hobby, como qualquer um, entendeu? Ele segue sendo um hobby, mas como qualquer um, e começavam a se apaixonar pelo tiro, e essa equipe foi crescendo, foi tomando corpo. As coisas elas passaram a deixar de ser um pouco amadora para alguns atletas. Não vou dizer que ela se tornou profissional, longe disso, mas eu acho que os atletas deixaram de ser atiradores e se tornaram atletas, começaram a estudar um pouco mais de tiro, se interessar mais. A gente teve em 2013 um ingresso muito grande para a nossa equipe, que foi digamos assim, a aquisição de um treinador que hoje é o representante do Brasil nas Olimpíadas, e isso deu um acréscimo muito grande tecnicamente para nós, que é um esporte muito autodidata. Então a gente não tinha uma referência técnica, porque treinador de futebol, treinador de vôlei, o basquete é fácil de encontrar. Agora um treinador de tiro ao prato é uma coisa que é muito difícil ter uma referência técnica. Então nós fizemos algumas clínicas que a gente chama com o Roberto Schmitz, que é o nosso treinador. E aí o grupo já estava grande, sabe? Ele já estava consolidado, e com esse crise técnico a gente conseguiu no ano passado a conquista que para nós era um sonho, que era a conquista do Campeonato Gaúcho, sabe? Pois é, ele é um esporte que ele é feito ao ar livre e congrega famílias. Não, é um esporte muito bacana. Os dias de tiro lá no SOCEP são as quartas-feiras à noite,
onde a gente tem uma janta, entendeu? Do grupo de atirador de atletas. E no sábado à tarde é onde a gente reúne todas as pessoas e vão as famílias, às vezes as esposas, as crianças vão, é um ambiente muito bacana, a gente está com bastante atleta, normalmente a gente utiliza até 2 pedãs para fazer esses treinamentos à tarde, pela grande quantidade de atletas, entendeu? E grande quantidade de atletas que ingressaram após a nossa conquista, porque a conquista do Campeonato Gaúcho deu visibilidade na televisão, jornal, etc. e tal, e isso naturalmente gera uma curiosidade e um interesse dessas pessoas que não conhecem o tiro. Então a gente teve muita gente nova, a gente está com uma equipe bastante renovada, uma equipe nova indo nas competições, a gente está com um grupo aí de 30 e poucos atletas, então é uma equipe bastante grande. Me diz uma coisa, Ricardo, e o equipamento é fácil de vocês conseguirem? Assim, ó, o equipamento do tiro é uma espingarda, tá? E como ela é uma espingarda, uma arma, a gente tem que seguir todas as regras para não só a aquisição, mas como o atleta se tornar apto a fazer isso. Hoje em dia a gente não vê muito empecilho que tanto as pessoas, os novos que estão ingressando, com a função do bom trabalho local aqui do Exército, e a gente tem um atleta nosso que ele que faz todo o processo, todo o trâmite de documentação, então ele já sabe tudo o que precisa, facilita. Então ele facilita, ele pega esses atletas novos, pega toda a documentação, vê o que necessita nisso e já encaminha e faz. Então o atleta inicialmente ele tem que fazer um CR, que é o Certificado de Registro do Exército, que é o Exército que regulamenta a prática do tiro esportivo no Brasil. Não é Polícia Civil, não é Polícia Federal. Então é o Exército que detém, vamos supor assim, a propriedade desse assunto. E é ele que regulamenta tanto os atletas quanto clubes, as armas todas são apostiladas no Exército, então é o Exército que regulamenta tudo isso, entendeu? Então a aquisição da arma é uma coisa, qualquer cidadão aí acima de 25 anos pode fazer a aquisição da sua arma de fogo, entendeu? Eu não sei se é 21 ou 25, se não me engano, acho que é acima de 25 anos, eu posso estar enganado quanto a isso. E de qualquer forma, se o atleta ele não quiser atirar com a sua arma, ele pode atirar com a arma de outros colegas. Então, hoje está mais fácil isso, entendeu? Apesar de ainda existir uma resistência, a gente tem que ter todo um cuidado e o tiro esportivo é um esporte muito, mas muito seguro, é um esporte extremamente seguro. Por mais que a gente utilize a arma, ele é um esporte que tem um nível de incidente muito baixo, um nível de acidente quase zero, assim, são raríssimos os casos no mundo de acidente ou incidente em tiro, porque as regras elas são seguidas à risca e a gente tem uma segurança bem grande, não só de equipamentos como o óculos, abafador, como todas as regras de conduta dos atletas dentro da pedana. Então isso facilita bastante para a gente não ter nenhum futuro problema. A equipe TRAP Santa Maria, o nome da equipe, o TRAP SM, exato. Tem quantos atletas? Assim, existem vários níveis de atletas, entendeu? Tem atleta que vai lá só ao final de semana como um hobby, simplesmente disputar ou competições locais ou internas, ou às vezes nem mesmo competições. Existem atletas que se aventuram nas competições estaduais e até competições a nível nacional. A gente tem hoje em torno de 40, 50 atletas, entendeu? E a equipe que viaja, e ela oscila na casa dos 20 a 30 atletas, assim, que ficam fazendo esse giro e indo nas viagens. Porque como é um esporte amador e é um hobby, às vezes nem todos conseguem ir em todas as etapas, então, mas assim, na casa dos 25 atletas, sempre a gente tem feito essa participação nas competições estaduais. Vocês têm algum trabalho de iniciação, assim, o pessoal quiser começar a praticar? Assim, a gente sempre aconselha ao pessoal ir ao sábado à tarde, entendeu? Que é além de ser de dia, entendeu? É um momento que a gente tem, como tem 2 pedanas, a gente recebe essa pessoa, a gente conduz ela,
a gente empresta a arma, a gente faz os primeiros tiros ali para experimentar. Então a gente tem uma conduta de iniciação bastante eficiente, principalmente dos atletas mais antigos, entendeu? Principalmente a questão de segurança. A primeira coisa que se toca no assunto é a questão da segurança, que para nós é fundamental. E aí depois, com o tempo, essa pessoa ela vai evoluindo, vai pegando as técnicas e aí faz uma evolução natural como qualquer outro esporte, entendeu? A gente tem, periodicamente, a gente tem clínicas de tiro com o Roberto Schmitz, entendeu? Início desse ano, se não me engano, a gente teve uma clínica com ele, foi início do ano, foi em janeiro. A gente teve uma clínica com ele, então, seguidamente a gente faz essa reciclagem que é muito importante, principalmente para o atleta iniciante, para ele pegar a técnica e começar a praticar o esporte de uma forma correta. Quem não conhece, quem nunca viu o esporte, como é que ele funciona? Quantos tiros são dados para cada assim, atleta? Como é que funciona a competição? A modalidade trap americana que a gente tem no SOCEP. Sim. Ela consiste em o atleta, ele fica de frente para a casa-mata, que é onde fica uma máquina. Essa máquina, ela lança pratos aleatórios para 5 posições diferentes, entendeu? O atleta não sabe para qual posição, e o atleta na pedana ele tem 5 postos. Então ele dá 5 tiros num posto, então ele dá 5 tiros em cada um desses 5 postos, compondo 25 tiros, tá? E uma prova, normalmente de trap americana, ela contempla 100 pratos. Então a gente faz 4 passadas de 25 tiros. Normalmente quando tu ingressa numa competição estadual ou nacional, assim como o SOCEP, ela tem 4 pedanas diferentes. Então tu dá 25 tiros numa pedana, 25 tiros na outra, 25 na outra, até tu completar 100 pratos. E o atleta que conquistar maior número de pratos na sua categoria, ele vence. E as provas geralmente são no fim de semana? São final de semana. Esse final de semana agora nós vamos ter a etapa de São Leopoldo, é uma etapa que contempla o Campeonato Gaúcho de Trap Americano, modalidade single e double, e contempla também a competição, tá? Na mesma competição tu pode atirar o Campeonato Brasileiro e o Campeonato da Liga Nacional, que a gente chama, são etapas online. O Brasil inteiro utiliza essa modalidade para o atleta não precisar se deslocar e viajar para São Paulo, Bahia, Paraná, e ele, na competição estadual, ele pode computar os seus pontos para aquela etapa. E no final do final de semana, aqueles dados são todos lançados no sistema, e aí o Campeonato Brasileiro dá o resultado do brasileiro, a Liga Nacional dá o dela e o Campeonato Gaúcho dá o... Não é necessário estar os dois adversários frente a frente. Não. Tu, no caso, compete individualmente a tua contagem que entendeu? vai... individualmente. O tiro ao prato ele é um esporte individual e isso é uma coisa muito interessante, porque ele trabalha muito o lado psicológico. Todos os estudos mostram que o tiro ao prato ele é um esporte que 70% é a parte emocional e 30%, ou tem gente que diz que até 80% é a questão emocional. Tu tem que estar muito concentrado, porque teoricamente o trap americano, o tiro, ele é um tiro, pro atleta que está acostumado, ele é um tiro fácil. É fácil tu quebrar um prato, mas tu quebrar todos os pratos é um desafio muito grande. Tem atletas que a vida inteira atiram e não conseguem conquistar, quebrar os 100 pratos. Então, por quê? Porque um nível de desconcentração, num momento, tu perde um prato. E aí, segundo ali vai. Tu perde um prato, tu perde uma competição do ano inteiro em função de um prato. O ano passado, quando nós fomos campeão, a segunda equipe adversária, nós tivemos 3.800 e poucos pratos quebrados, e a equipe adversária nós tivemos 2 pratos à frente dela, entendeu? Tu pega aí uma gama muito grande, então a competição individual não foge muito isso, entendeu? Etapa por etapa é um prato, ou às vezes até um empate, entendeu? Um atleta quebra 98 pratos e outro quebra 98 pratos, a gente faz uma contagem de countback, o último prato atirado, para fazer esse desempate, porque é muito comum ocorrer um empate no número de pratos. Então ela é ali, a disputa é muito acirrada, um prato realmente faz muita diferença, não só na etapa, como no campeonato. E requer muita concentração e muita atenção. Muita concentração, logicamente que a parte de equipamento, arma, munição, claro. Isso aí... Os detalhes, os detalhes, também, mas
pelo que se lê, que se estuda e que técnicos falam no mundo inteiro... Mas mais ou menos como o automobilismo, né? Tu pode ter uma grande máquina, mas se não for o piloto... Não, exato. E a cabeça... Ela no momento não estiver funcionando... E a cabeça, exato. Isso é natural. Qualquer problema que o atleta tenha antes da prova, alguma coisa que está incomodando ele... Vai interferir. É assim, ó, é muito difícil não interferir. O atleta ele tem que treinar muito a parte psicológica para quando ele estiver dentro da pedana, ele está lá dentro da pedana pensando somente naquele prato que vai sair. Entendeu? Legal, vamos dar um espaço, vamos aos nossos apoiadores culturais, depois a gente volta para falar mais um pouquinho com o Ricardo sobre competições, como é que funciona, já deu uma pista a respeito disso, e a gente vai conversar sobre o número de competições, como funcionam e as pontuações para todos os níveis de competidores. A gente vai e volta ligeirinho. Na vida, você tem muitas escolhas. Qual caminho seguir? Qual escola estudar? Qual profissão atuar? Em quem confiar? É por isso que a Casa Maria agradece por ser uma de suas escolhas. Casa Maria, amparo assistencial a pessoas em tratamento oncológico. Todo mundo sabe que a água parada em volta de casa cria mosquito Aedes, mas as pessoas não se dão ao trabalho de acabar com os focos. Resultado? Dengue e agora Zika e a tragédia das crianças com microcefalia. É uma emergência. Cobre das autoridades a limpeza das áreas públicas, é responsabilidade delas. E faça a sua parte. O mosquito não vai picar só os seus vizinhos, vai transmitir doenças graves para sua família. Eu trabalho na Central de Atendimento à Mulher. Mais de 4 milhões de mulheres que sofreram violência já ligaram para cá. Você não está sozinha. Liga pra gente. Parentes, amigos, vizinhos, qualquer um pode ligar. E não é só violência física. Xingar, humilhar, proibir sair de casa, assediar a mulher no transporte público. Tudo isso é violência. O primeiro passo para acabar com a violência é ligar para o 180. Liga pra gente. As larvas do mosquito da dengue têm 4 estágios evolutivos. Em um ambiente com água limpa e parada, o período entre o ovo e a larva é de cerca de 5 dias. O último estágio é a fase adulta. Se o mosquito da dengue pode matar, ele não pode nascer. Separe alguns minutos do seu sábado para se livrar dele. O mosquito ficou mais forte e agora transmite também chikungunya e zika. Vamos juntos acabar com essas doenças. Sábado da faxina. Não dê folga para o mosquito da dengue. Em Santa Maria, CPF na nota de serviços dá prêmio. Cadastre-se no site da Prefeitura e comece a solicitar sua nota fiscal de serviços. Você poderá ser premiado, ajudar a uma entidade assistencial e ganhar descontos no seu IPTU. Nota Fiscal do Coração. Estamos retornando com a nossa zona esportiva dessa quarta-feira. Ricardo Mânica está conosco falando sobre tiro ao prato. Você falou em concentração, né, Ricardo, e sobre a necessidade de estar preparado psicologicamente para a prova. E isso quer dizer que também o condicionamento físico funciona, porque você está com uma bela concentração, está bem preparado, fisicamente você tem que estar bem também. Né? Sim, isso foi um dos quesitos abordado pelo nosso treinador, o Roberto, que ele indicou fundamental é a preparação física também, entendeu? Porque tu tá numa competição, tu fica, dependendo da competição, às vezes tu atira 2 vezes num dia e tu dá 200, às vezes até 300, dependendo da situação, 300 tiros num dia. E isso é muito cansativo, porque ele tem toda a parte psicológica que envolve isso, a parte psicológica, dá um desgaste, ela né? dá um desgaste, e esse desgaste, ele se torna, no fundo, ele se torna físico também, entendeu? O desgaste emocional, às vezes tu sai de uma prova de 100 tiros, parece que tu deu 1000 tiros pelo desgaste emocional e isso acaba dando um desgaste físico. Então essa preparação física ela é bastante importante para que a gente consiga segurar com bastante determinação essa jornada, às vezes, de 200, 300 tiros num dia. Você chega a ter provas uma vez por mês? A gente tem assim, nós temos o nosso calendário interno, do ranking interno de tiro ao prato,
que ele é normalmente um final de semana antes do final da prova do gaúcho e do brasileiro. Final de semana passado nós tivemos uma etapa do nosso ranking interno e agora esse final de semana nós vamos ter a etapa de São Leopoldo. Então praticamente uma vez por mês a gente tem uma competição externa e tem uma competição do ranking interno. Se não é um mês, pode falhar, às vezes tem meses que tem 2 competições, às vezes falha porque tudo a gente segue o calendário da competição brasileira, mas normalmente 1 ou 2 competições por mês o atleta está tirando. Esse ranking interno serve já até como um treinamento para a competição, porque tu treinar é uma coisa, tu competir é outra, já o ranking já é uma competição. Com certeza, e isso a gente nota bastante, como todo esporte ou toda atividade, existem aquelas pessoas que se sobressaem em situações de competitividade, de pressão, e tem aquelas que, ao contrário, elas não conseguem desenvolver por N motivos. Então a gente já utiliza essa etapa do nosso ranking interno, que ela é muito competitiva, ela é uma etapa muito interessante, porque ela já prepara emocionalmente para a etapa do final de semana seguinte. Então ela é muito acirrada, ela sempre teve uma parte de competitividade muito bacana entre os atletas internos aqui, porque às vezes no Campeonato Gaúcho, no Campeonato Nacional, tu tá em classes diferentes pela pontuação que tu vem atingindo no campeonato, e às vezes no campeonato da cidade a gente consegue se igualar, então a gente consegue fazer, vamos dizer, esse enfrentamento saudável, que isso é muito bacana, isso é bom para o esporte como um todo e bom para o atleta, para a preparação dele. Sim, ele estimula aquele que está na frente a se preparar melhor e também ao mesmo tempo dá algo mais, digamos, aquele que está tentando chegar, se preparar também para chegar. Exatamente, e a gente nota também um crescimento muito grande dos atletas novos, entendeu? Quanto maior a tua carga de competição, maior vai ter a sua... mais fácil tu vai ter essa desenvoltura de vai adquirindo a experiência daquele que sabe mais, né? Exatamente. O convívio vai dando experiência. Perfeito, e experiência em qualquer esporte ela é fundamental, entendeu? Então, essa bagagem que traz a competição interna e as competições a nível nacional, gaúcho, é muito grande. Sem elas é difícil um atleta, em seja qual modalidade esportiva, ele conseguir ter um desempenho aquém. Eu acho que a competição que começa a balizar e mostrar quem realmente que tem condições de chegar lá, né? Você disse que estarão agora em São Leopoldo, então, no próximo final de semana. Sim, final de semana. A competição começa sexta, sábado e domingo. Sexta, sábado e domingo. São 3 dias, exato. E aí já conta ponto também para o ranking nacional. Exato. A pontuação, para aqueles atletas que querem competir em âmbito nacional, eles fazem a inscrição deles também na competição do Campeonato Brasileiro, que é regido pela Confederação Brasileira de Tiro Esportivo, ou pela Liga Nacional, que é uma outra entidade que também tem a modalidade do trap americano. Tu diria que esse é um esporte caro, cara? Assim, ele tem insumo, tem 2 insumos, tá? Que é o prato e é o cartucho. Tá? Então, para tu... Esse é material importado ou tem nacional? Não, é tudo... o prato ele é importado, tá? O prato ele é importado, existem pratos espanhóis, italianos, etc. e tal. E o cartucho, ele é um cartucho nacional, da CBC, a única empresa que nos permite fazer a aquisição desses cartuchos. Ela faz um cartucho especial para a competição, apesar de muito desse insumo que tem no cartucho ele seja importado, entendeu? Mas nós só podemos, até então, adquirir cartuchos nacionais. Está abrindo uma frente para fazer a importação, só que como há uma regulamentação do Exército e aí tem vários entraves, não sei se jurídicos no meio, que possam ou impedem ou que dificultam a importação por já existir, por ele ser um produto controlado, como é a munição e as armas. Então, está se abrindo uma frente, a gente torce para que isso ocorra, até para acontecer uma competição saudável com a nossa empresa que nós temos aqui no Brasil e não haver o monopólio, porque o monopólio ele não é bom para ninguém, não é bom nem para a empresa e muito menos para os atletas. Dentro do crescimento competitivo de vocês, estão até construindo uma nova pedana, que seria para provas olímpicas, né? Exato. A modalidade atual que nós temos em Santa Maria é o trap americano,
que é a modalidade mais difundida no Brasil, tá? E agora, e aí eu gostaria de fazer um agradecimento a 2 pessoas aqui, um agradecimento especial à Federação Gaúcha de Caça e Tiro, no nome do Carlos Rubens Schreiner, que é o presidente da federação, que ele comprou as máquinas, porque são um jogo de 15 máquinas, ele comprou e ele cedeu à SOCEP para que nós pudéssemos fazer essa pedana, porque o custo desses equipamentos é um custo bastante elevado, e também fazer um agradecimento especial ao Elvio, que é o presidente da SOCEP, que não mediu esforços para começar essa obra, que a gente sabe que numa situação que está o país hoje, muita questão incerta, o Elvio segurou esse rojão na mão e já faz uns 10 dias que nós começamos essa obra para colocar. Isso é muito importante para nós, esse ingresso dessa modalidade, porque ela é uma modalidade olímpica, entendeu? Então, como nós temos o nosso professor, que foi um cara que começou num clube no Rio Grande do Sul, quem sabe um dia a gente possa formar um atleta de nível nacional, internacional, e quem sabe sair aqui da nossa cidade um atleta olímpico. Então, para nós isso é muito importante. Ela vem a acrescentar para o grupo, entendeu? A gente vai ter com certeza atletas que vão atirar também a fossa olímpica, então é um crescimento bastante grande para nós como atleta, para o clube da SOCEP, que vai ser a única pedana de fossa olímpica no centro do estado. São poucas pedanas de fossa olímpica no Rio Grande do Sul, e eu acho que é um acréscimo para a cidade que ganha mais uma modalidade olímpica. E o treinador poderá estar aí, quem sabe? A gente tem a ideia a gente já conversou já conversei N vezes com o Roberto, e a gente já estendeu várias vezes o convite para ele vir treinar aí. Como a gente tem o cronograma da obra, aí são inúmeros fatores que podem estender essa conclusão da obra, como o próprio tempo. Hoje mesmo de manhã eu falei com o responsável pela obra, ele estava fazendo o que podia em relação porque estava chovendo. Então, se a gente conseguir finalizar essa pedana em tempo hábil, superar esses obstáculos aí que todas as obras têm, com certeza a gente pode ter o Roberto Schmitz treinando ou fazendo algum treino dele aqui, inclusive vai ter a inauguração da própria pedana de tiro de fossa olímpica, fazendo um treinamento para preparação para as Olimpíadas dele. Legal, Ricardo. Obrigado pela tua presença. O espaço vai estar sempre à disposição de vocês, para a gente poder divulgar da melhor maneira possível. A gente, na medida do possível, também vai passar imagens de algumas provas de vocês, mas a ideia é que vocês também utilizem esse espaço para divulgarmos esse esporte que está levando também o nome de Santa Maria bem longe, já, inclusive a nível nacional. Parabéns pelo trabalho, sucesso, conte com a gente. Eu que agradeço a oportunidade, nós do Tiro ao Prato agradecemos muito a oportunidade de poder divulgar o esporte que a gente tanto gosta, e eu gostaria de externar um convite àqueles que têm curiosidade, gostariam de verificar como é. Vão um sábado à tarde lá na SOCEP, entendeu? Podem falar lá na portaria, eles entram em contato conosco, ou até no próprio Facebook. É isso que eu ia te perguntar, o não sócio pode chegar lá e pedir para quem se vê. A gente gostaria de fazer um contato antes, entendeu? A gente tem uma página no Facebook, que é facebook.com/TrapSM. Manda um recado, manda uma mensagem ali que a gente troca o contato, passa o telefone, para a gente poder fazer esse contato e levar pessoas novas. A gente tem atletas, nós temos um atleta júnior, entendeu? Que a gente teve que conseguir uma autorização judicial para ele poder atirar, porque ele é menor de 21 anos de idade, e para o esporte a gente já conseguiu isso. Então, quanto mais cedo a gente começar, que os atletas comecem, mais fácil e melhor é a formação deles. A chegada no nível, né? No nível dele. Temos mulheres também atletas, então a gente externa o convite para todas as pessoas, é um esporte para todas as idades, nós temos pessoas de 70 e poucos anos atirando, competindo, então é um esporte bastante bacana, principalmente porque ele trabalha muito a questão do autoconhecimento. Legal, muito obrigado. Zona Esportiva está ficando por aqui, desejando a todos um bom final de quarta-feira, mas estaremos de volta a meio-dia.